Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Quem não está com Bíblia, pega uma carona num crente que está do seu lado aí, que trouxe a Bíblia, tá bom? Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, repete comigo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Repete de novo isso, fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu continuo lendo, que é o vosso culto racional. Noutra versão, na Bíblia Viva, diz assim: e assim, queridos irmãos, eu apelo, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, os crentes lá de Roma, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Repete comigo, o tipo de sacrifício que Ele, esse Ele aqui é Deus, tá? Pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, a morte dele lá na cruz, isso será pedir muita coisa? Aqui está um ponto de interrogação, uma pergunta. Mas a versão tradicional que a gente conhece é: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Precisamos da iluminação para entender essa revelação da Tua palavra. E um dia o Senhor trouxe essa revelação para o apóstolo Paulo, para ele ensinar a igreja. E nós estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo nessa cidade. E precisamos desta iluminação. Ilumina os olhos espirituais aqui do nosso coração, para entender a profundidade desta revelação. Nós precisamos entender, Senhor. Nós precisamos ser crentes mais maduros, crentes que entendem a Tua palavra e praticam e vivam tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós não queremos viver apenas na motivação exterior, mas algo interior que provoque mudanças profundas na nossa maneira de viver e que possa agradar o Teu coração da maneira que vivemos. Por isso fala conosco. Eu quero te pedir que o Senhor fale através de mim, que o Senhor cresça, eu diminua, que o Teu nome seja glorificado. Eu confio, Senhor, não no estudo que eu fiz, ou enfim, na minha capacidade, mas eu confio na graça e na unção que está sobre a minha vida. Por isso eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos, e que eles sejam abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se você querer falar amém. A palavra desse domingo, desse primeiro culto da manhã, é: sacrifícios voluntários atrai o sobrenatural de Deus. Repete comigo: sacrifícios voluntários atrai o sobrenatural de Deus. Quantos quer viver o sobrenatural? 2 domingos atrás nós falamos sobre viver o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus é viver no sobrenatural. Quantos concordam comigo? Porque Deus não vive nesse plano terrestre. Toda a intervenção de Deus, por mais que Ele possa intervir no plano físico para nós, mas sempre vai ter algo sobrenatural da parte de Deus, que a gente possa viver e ser abençoado. Então eu entendo que viver o melhor de Deus é viver o sobrenatural. Aí domingo passado, que foi repartido na célula dessa semana, é que Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Todas as promessas de Deus, Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem e nem filho de homem para se arrepender. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa, ou para que fale uma coisa e depois fale: meu Deus, não vou dar conta de cumprir. Deus não é assim, Mas nós precisamos entender, e dentro desse contexto, dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo rogando, na outra versão aqui, apelando, fazendo um apelo para a igreja, que eles precisavam apresentar a sua vida, o seu corpo, em sacrifício a Deus, porque é esse sacrifício que Deus se agrada. Então ele diz: rogo pelas misericórdias de Deus, para que os crentes de Roma, para onde essa carta foi endereçada, para que eles se apresentem diante de Deus como sacrifício. Repete comigo: como sacrifício. E é isso que Deus se agrada.
Eu sei que nós não estamos vivendo debaixo da lei do Velho Testamento, isso é óbvio. Eu quero traçar esse paralelo bem rápido, do Velho e do Novo, para que você entenda que mesmo no Novo Testamento, vivendo o tempo da graça, o crente precisa sacrificar. Não mais nos moldes do Velho Testamento, não mais uma pomba, um boi, uma vaca, né, um novilho, enfim, uma ovelha, um cordeiro. Não é mais esse tipo de sacrifício, não é mais sacrifícios, né, o manjar, enfim, trazer um bolo. Não é esse tipo de sacrifício que Levítico fala muito bem sobre isso. Mas eu creio no meu coração que nós, vivendo o tempo da graça, precisamos ter a nossa vida como sacrifício diante do altar do Senhor. No Velho Testamento nós vemos muito bem, né, no livro de Levítico, várias ofertas, vários sacrifícios que eram determinados por lei. Né, sacrifício pelo pecado de ignorância dos sacerdotes, pelo pecado da culpa, né, pela congregação, por qualquer pessoa, por pecados ocultos, enfim, todo tipo de pecado, pecados voluntários. Tinha determinados sacrifícios para que Deus pudesse cobrir aquele pecado, para que Deus não matasse o povo, para que Deus pudesse estar no meio do povo, conduzindo o povo, né, de bênção em bênção, para herdar a terra aonde Deus queria levar o povo. Então, desde o início da Bíblia, nós vemos sacrifício. Por toda a Bíblia nós vemos sacrifícios. Nós vemos o primeiro sacrifício, Deus sacrificando, né, um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva queria cobrir pelas suas próprias forças, foi lá e pegou uma folha e tentou se cobrir da sua nudez, da sua vergonha. Mas Deus, Ele fez um sacrifício. Ele matou um inocente, um animal, para cobrir o pecado de Adão e Eva, e cobriu ele com aquelas vestes, né, daquele animal. Também nós conseguimos enxergar na Bíblia que tem sacrifício, mesmo que seja feito da maneira correta, Deus se agrada, mas também Deus desagrada de algum sacrifício. Então é muito claro que a gente consegue enxergar isso na Bíblia, que existem sacrifícios que agradam a Deus e tem sacrifícios que não agradam a Deus, fazendo certo, mas fazendo da maneira errada, com a motivação errada. Então, Gênesis capítulo 4, né, não vamos ter lá, e eu acho que eu vou ter que ler alguns versículos para você. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se, repete comigo, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aí o outro versículo, versículo 5 diz: ao passo que de Caim, repete comigo, de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, desde o começo da Bíblia nós podemos enxergar que tem sacrifícios que fazemos a Deus, que agrada a Deus, mas tem outros que não agradam a Deus, né? E aqui eu não quero entrar no mérito de alguns, né? Um é sacrifício de sangue, outro não era. Eu não enxergo por essa ótica. Eu vejo que o texto para mim está bem claro. O problema estava no ofertante e não na oferta, porque Deus fala assim: eu me agradei de Abel, e aí consequentemente se agradou da sua oferta, porque a motivação do coração, como ele estava ofertando, isso agradou a Deus. Ao passo que o versículo seguinte diz: mas de Caim, não falou oferta em primeiro lugar, porque oferta é consequência. O sacrifício que os dois fizeram foi uma consequência do seu coração. E aí diz de Caim, e consequentemente do que ele fez, do seu sacrifício, da sua oferta, Deus não se agradou. E aí eu não quero entrar aqui por essa linha, mas a ira mostrou o coração. Depois disso mostrou o que estava no coração de Caim, porque ele ficou irado com Deus. E Deus ainda falou para ele: olha, o mal está dentro de você, meu filho, você tem que dominar ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está vivendo debaixo dos moldes da lei do Velho Testamento. Isso é claro, né? Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 14, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim
da graça de Deus. E eu não quero tocar muito na graça, porque nós pregamos, foi 4 ou 5 domingos sobre graça. Se você quiser voltar para o site e procurar essas palavras, vai ser bênção para a tua vida, né? Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo também diz, olha, Cristo nos resgatou, repete comigo, Cristo me resgatou da maldição da lei. A lei era maldita, por quê? Porque ela mostrava que todo homem estava condenado, não tinha como cumprir a lei. A lei não foi dada para salvação, mas foi para mostrar a condição do homem, que sem crer em Deus, naquele que poderia nos salvar, jamais poderia ter salvação. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, Cristo nos ressuscitou da maldição da lei, fazendo Ele próprio, olha só que lindo isso, Deus entregou o seu Filho, então o próprio Deus se fez maldito no seu lugar, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Por que maldito? Porque aquela morte era só para pessoas realmente de nível muito baixo, ladrões, assassinos. A morte de cruz era para a pior sentença, pior ser humano da face da terra. E Jesus tomou o seu lugar, porque o pior ser humano da face da terra era você, era eu. Concorda comigo ou não? Ou não, você era um santinho? Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus tomou essa condenação sobre ele. Ele pegou escrito de dívida que consistia contra você e rasgou, cravando naquela cruz, passando toda a vergonha em Satanás, porque Satanás achou que tinha vencido Jesus. Mal sabia ele que Jesus venceu a morte. Então Jesus não veio, quando Jesus veio, ele não veio para anular a lei, eu falar, olha, agora rasga tudo isso, o Velho Testamento. Não. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, você precisa entender isso. Jesus diz assim, não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim rasgar o Velho Testamento, mas presta atenção agora, eu vim para cumprir. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra no grego é plerosai, significa completar, encher. Então o texto fica mais ou menos assim. Na versão, na linguagem de hoje, dá para entender melhor esse versículo. Diz assim, olha, Jesus dizendo, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar, repete comigo, para dar o sentido completo. Aleluia. O fim da lei é Cristo. Então ele veio para completar. Então hoje nós não vivemos nos moldes do Velho Testamento, na lei de Moisés. E hoje nós sabemos que o único sacrifício que agrada a Deus foi o seu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Porque ano após ano o sacerdote deveria fazer sacrifício. Pelo menos uma vez por ano ele teria que entrar com sangue dentro do Santo do Santo, para aspergir o sangue daquele animal inocente em favor dos pecadores do povo, para que Deus pudesse apaziguar, cobrir o pecado do povo, para que o povo continuasse com a bênção e com a presença de Deus. Então isso tinha que ser feito constantemente. E quando pecava também se fazia oferta, ou queria fazer uma oferta de gratidão. Então era muito sacrifício, era a instituição, era uma lei fazer sacrifício, era uma forma de adoração, era uma forma de pedir perdão para Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, vou ler para você também, só para não citar, mas para que você entenda. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o 11, o 15 e o 28 para você entender o sentido. Que o capítulo 9 de Hebreus, né, o escritor de Hebreus aqui mostra que nós somos imperfeitos e que os sacrifícios da lei tinham que ser repetidos várias vezes, porque eles eram imperfeitos, era só para cobrir, mas o sacrifício perfeito, o único sacrifício que Deus se agradou, foi do seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Pascal que morreu naquela cruz. Então o versículo 11 de Hebreus capítulo 9, se você for rápido de endereço, abre aí, e diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, aleluia, lembra que eu falei, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com sangue do animal, para poder cobrir o pecado de todo o povo de Deus. Mas agora Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto
não desta criação, né, obra de Deus. Versículo 15. E por isso, está falando sobre Cristo, Jesus, é mediador de um novo testamento. Por isso que a Bíblia está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Então aqui está bem claro, e por isso Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Existe um só mediador entre os homens e Deus. Não existe nenhum santo, nada a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a única verdade. E aí o versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Quem pode falar amém? Então Cristo ofereceu uma vez só, não era todo ano, não precisava mais, porque o sacrifício perfeito, Jesus, o Filho de Deus, era o sacrifício perfeito para perdoar toda a humanidade, uma vez só, porque senão Jesus teria que morrer todo ano, voltar e morrer, não precisa mais. Nós já temos a nossa vitória em Cristo Jesus, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados, uma vez só, para perdoar o pecado de muitos. Agora Ele vai aparecer, olha uma promessa, Ele aparecerá a segunda vez, não mais agora para perdoar pecado, mas para coroar em salvação aqueles que aguardam a sua volta, que amam a sua volta. Aleluia! Em Colossenses capítulo 2, versículo 17, não precisa ler. Hebreus capítulo 10, versículo 1, só preciso citar. O apóstolo Paulo e o escritor de Hebreus é muito claro, ele diz: olha, o Velho Testamento, a lei era apenas sombra dos bens vindouros. Ou seja, quem vivia na lei não tinha imagem real que Jesus um dia viria para morrer por todos nós, e sacrifício ano após ano ia ser terminado. Sacrifício de animais era apenas sombra dos bens vindouros e não a imagem real. A imagem real está no sacrifício de Jesus. Tudo agora começa a ser claro, porque quando Ele se entregou naquela cruz, é muito claro o versículo que diz: o véu foi rasgado. Qual véu que foi rasgado? Aquele que dava acesso, aquela cortina que entrava no Santo Santos, para ter intimidade com o Senhor, aonde o sumo sacerdote falava e ouvia a voz de Deus, aonde gerava uma intimidade com a presença de Deus. Esse véu era o bloqueio, que não podia entrar qualquer um, só o sumo sacerdote, e de maneira santa naquele lugar. Mas agora, quando Jesus veio, o sacrifício perfeito, Ele diz, a Bíblia diz: o véu foi rasgado. Eu e você temos acesso agora à presença de Deus, ter intimidade com esse Deus, clamar esse Deus e desfrutar da presença desse Deus. Então você precisa entender que nós não estamos debaixo da lei, nós não vivemos para fazer sacrifício de animais. Agora eu pergunto: será que hoje, vivendo debaixo da graça, desse amor lindo de Deus por nós, enviando o seu Filho Jesus, que Ele instituiu o Novo Testamento, o Testamento da graça, será que nós devemos sacrificar hoje como filhos do Senhor? Será? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que Deus espera que nós sacrifiquemos hoje no tempo da graça? A minha resposta para vocês é sim. É sim. Deus espera que eu e você façamos ou ofertamos a Ele alguma coisa que requer de nós sacrifício. Eu quero chamar aqui de sacrifícios voluntários, porque nós não estamos debaixo da lei, amém? Então eu quero chamar de sacrifícios voluntários, por isso que, e o título da mensagem é esse: sacrifícios voluntários atraem o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural. Essa igreja vai viver o sobrenatural. Agora, você quer viver o sobrenatural? Você precisa sacrificar, irmão. Vai ter que ter sacrifício, Isso a gente pode ver em toda a Bíblia, no Novo Testamento também. Eu não sacrifico porque eu sou obrigado. Agora eu sacrifico porque eu amo esse Deus. Agora eu sacrifico algo que eu acho importante para mim, para ter o melhor de Deus para mim. Quantos sacrifícios, agora uma pergunta: quantos sacrifícios você já fez
para desfrutar ou para conquistar algumas coisas na sua vida pessoal, financeira ou emocional? Fala para mim. Quantos sacrifícios você já fez? Que essa mulher que está do teu lado, quantos sacrifícios você já fez quando você namorava ela? Quantos quilômetros você viajou? Quanto você gastava no telefone para ficar lá? 1 hora. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Quanto? Fala. Você riu porque você já fez isso, né? Achei que era só eu que fazia isso. Não, desliga você. Não, desliga você. Meu Deus do céu, que coisa. E se desligasse primeiro, chorava depois. Falou, não é possível, não gosta de mim. Olha cada coisa, meu Deus. Eu te pergunto, quantos sacrifícios você já fez para obter coisas? Quantos estão enrolados financeiramente porque fez um sacrifício que num dia não conta pagar? Dividiu em 15 vezes para ter um celular, ou para ter um carro, para ter não sei o que, ou para ter aquilo. Começa a sacrificar filhos, começa a sacrificar comida, começa a sacrificar coisas dentro de casa. Porque você acha mais importante aquilo. Quantos pais sacrificou coisas para dar coisas para o seu filho? Coisas pessoais, para que seus filhos pudessem ter coisas melhores. O irmão levantou a mão ali. Eu tenho certeza que muitos pais fazem isso. Talvez você nunca passou por isso. Só ter 2 bifes, tem 2 filhos, né? Graças a Deus a gente não precisou fazer isso. Mas às vezes, né? O açaí, por exemplo, essas coisas, a gente tem que entender que eles estão. A gente tem que abrir mão de vez em quando, porque senão acaba. Quantos pais já sacrificou pelos filhos aqui? Sacrifica. Às vezes faz até o pai de bobo. Faz ou não faz? Quantos sacrifícios de amor você já fez? Não estava no programa aqui, mas eu lembrei do vestido preto da minha esposa. Do que foi induzido pela sogra, mas na época não tinha condição de comprar, irmão. Passou no vitrine aqueles vestidos. Sabe aquele negócio? Você fala assim, meu Deus, um pedaço de pano vale isso? Sabe aquele negócio? Você fala, não é possível, não é possível. Uns negócios de umas pedras, uns trem meio. Aí. Entendeu? Alguém não escutou? Não era um vestido. A minha esposa disse, era o vestido. E ela ficou ali namorando. Aí minha sogra corre um pouquinho lá. Na época ela tinha um joelho bom ainda. Ela correu um pouquinho lá. Por que você não compra pra ela? Ela gostou muito. Quase que eu falei, por que não compra a senhora? Que eu não tenho condição. Fica falando pra mim isso? Mas ela estava certa. Quem casou com ela? Ela estava certa. Para falar a verdade, ela estava certa. Quem tem que fazer os caprichos dela agora é você, rapaz. Se vira, vai trabalhar. Bom, voltei. Vou falar para você. Para pagar não foi fácil, não. Foi algumas prestações. Mas a gente faz. Sacrifica aqueles meses para frente para não comprar coisas para a gente, para agradar aquela que a gente ama. Agora eu te pergunto. Quanto sacrifício você tem feito por Deus? Gostei de algumas caras. Pensei, é isso mesmo, eu acredito que o Espírito Santo está falando com você. Eu espero que você saia daqui constrangido por isso. Porque você faz sacrifício para tanta coisa, para ter tanta coisa. Para ter o seu prazer de ter objetos na sua casa, de ter o melhor na sua casa, de comer o melhor. Eu não estou falando que você não possa fazer isso. Mas eu estou dizendo, se isso for prioridade antes de Deus, eu digo para você que você está totalmente errado na sua vida espiritual. Quando Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, o tabernáculo de Moisés, Ele deu leis e ordenanças para que Moisés seguisse à risca. Eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas Deus falou detalhes como Moisés deveria construir o tabernáculo. E o tabernáculo era 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio as pessoas poderiam entrar, mas quando a pessoa entrava no átrio, a primeira coisa que ele dava de cara era o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Todos os detalhes, na verdade, Deus estava mostrando tudo que era necessário para aproximar o homem pecador de um Deus santo. Todos os detalhes do tabernáculo, todas as mobílias do tabernáculo, todas as coisas que simbolizavam ali dentro, era para que nós pudéssemos entender hoje com clareza como o homem vai se aproximar de Deus.
um homem pecador, para se aproximar de um Deus santo, sem contaminar, porque Deus teria que fazer algo que Ele não contaminasse, porque Ele ama a sua vida, ama a minha, Ele ama a criação que Ele criou, o ser humano, para que Ele pudesse ter intimidade, porque esse era o propósito de Deus, ter intimidade, ter relacionamento com o homem, mas para que não manche a sua justiça e a sua santidade, tendo relacionamento com pecados. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos fazer associação, não tem associação entre luz e as trevas. E tem muita gente querendo se associar em namoro, se associar em sociedade de firma, querendo fazer coisa com ímpio, com trevas. Não tem comunhão. A Bíblia fala, não existe comunhão entre a luz e as trevas. E tem gente querendo fazer sociedade com pessoas ímpias, seja no namoro, seja em casamento, seja em negócios. É muito claro. Então Deus está falando, olha, para que eu não vou me associar, eu não vou manchar a minha santidade tendo um relacionamento com pessoas em pecado, sujas. Então Ele providenciou para que todos os detalhes, para que até o Santo dos Santos, onde estava lá a Arca da Aliança, propiciatório, com os 2 querubins fundidos numa mesma peça, pudesse naquela tampa, no propiciatório, pudesse ser propício a nós pecador, para que pudesse ter intimidade com Deus. Tinha todo um processo antes, para que o sumo sacerdote chegasse de maneira santa diante de Deus. Então quando se entrava pela porta do átrio, então eu disse 3 partes: átrio, santo lugar e santo do santo. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, entrava no átrio, que era descoberto, era um pátio grande. A primeira mobília, o primeiro objeto que se encontrava era exatamente o altar de holocausto, o altar de sacrifício. Porque antes de experimentar Cristo na água, antes de experimentar o pão da propiciação, que é o pão vivo que desceu do céu, antes de oferecermos oração, incenso que tinha naquela outra mobília, e antes de entrarmos ao santo do santo, precisa passar pelo altar de sacrifício. Então antes de experimentar Jesus Cristo na água de purificação da pia, ou nos pães da propiciação, ou na luz do candelabro, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então tudo isso estava lá no santo lugar, o incensário, os pães, o candelabro. Mas antes disso tinha o altar. Então antes da gente experimentar Cristo, representado ali pela água da purificação da pia de bronze, da bacia de bronze, ou dos pães da propiciação, ou da luz do candelabro, ou incenso do altar de ouro, ou diante do propiciatório da presença de Deus, é necessário passar pelo holocausto. É necessário sacrifício. Nenhum sumo sacerdote, nenhum sacerdote poderia adentrar no segundo compartimento do santo lugar sem passar pelo sacrifício. Sem isto, não era possível seguir adiante. Impossível, porque morria. Eu quero que você entenda, antes de você ter uma experiência sobrenatural com esse Deus, antes de você ter intimidade com esse Deus, antes de você desfrutar das bênçãos de Deus, precisa passar pelo holocausto. Precisa passar pelo sacrifício. Precisa passar pelo altar de sacrifício. Não tem como você ter uma profunda intimidade ou viver o sobrenatural de Deus sem antes passar pelo terror da morte, do sangue derramado, cheirando carne queimada, cheirando sangue queimado, antes de passar pelo fogo consumidor do nosso Deus. É devido a essa falta de entendimento ou de decisão de sacrificar a sua vida, é por isso que você vive uma vida rasa como servo do Senhor. É por isso que você não experimenta níveis maiores de intervenção de Deus na sua vida, porque você quer bênção, mas não quer sacrificar. Você quer ir direto lá para a presença do Santo dos Santos, mas quer pegar um helicóptero e passar por cima. Quer dizer para você que não pode.
E se tentar, qualquer sumo sacerdote que fizesse isso, morreria lá dentro. Por isso que ele tinha que entrar com um sinete, com um sino, balançando. Ele nem podia ficar parado lá muito tempo, ele ficava andando lá. O incensário, dentro da presença de Deus. Porque se parasse de bater o sino e tinha uma corda amarrada nele, ninguém poderia entrar para tirar ele. Porque se alguém entrasse lá, morreria também. Tamanha a santidade do nosso Deus. Então alguém tinha que puxar, que a corda estava lá fora, puxava ele para fora daquele lugar, para que as pessoas não morreriam. E hoje as pessoas querem se aproximar de Deus todo enlameado. Quer levantar as mãos e adorar a Deus em pecado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você quer ter bênção antes de passar pelo altar do sacrifício. Pastor, quer dizer então que nós temos que matar animal? Não, não é mais assim. Jesus não veio abolir a lei, mas veio mudar o testamento. O sacrifício não é mais de animais. O sacrifício agora é a sua vida. Por isso que Jesus disse: quem quer vir até mim? Sacrifique a sua vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, essa semana eu estive vendo algumas notícias, o que está acontecendo no mundo, em algumas igrejas muito tradicionais. Nós recebemos uma notícia, se não me engano, na igreja da Suécia, o pastor Samuel colocou no grupo dos pastores, que a igreja luterana, que é uma igreja bem tradicional, a partir de 2018, não sei a data mais ou menos, não sei se é maio, comemora lá a festa do tabernáculo, não sei qual é o mês que eles comemoram lá na Suécia, mas a igreja está tirando das músicas e toda a pregação, não chama mais Deus de Senhor, porque Deus não é ele é um ser espiritual, não vai chamar mais de Ele ou de Senhor, não, só Deus, vai falar Deus. Eu vendo aquilo, eu creio que foi Deus que compartilhou no meu coração. Ele falou: Marcos, isso que está acontecendo na verdade só está oficializando, porque na verdade eu nunca fui Senhor da vida deles. Eles eram religiosos, muitos são religiosos. E outras notícias que eu li, que eu vi, eu quero dizer para vocês que eu não sei nesse caminho estreito quantos vão ficar nesse caminho ainda. Talvez você está sentado aqui hoje, mas está brincando com Deus há muito tempo. Você é um crente frio, mono, fala, reclama, volta, vai e vem, vai e vem. E a consciência é tua porque vem na igreja, porque eu preciso ser abençoado, porque eu preciso mudar minha vida, porque eu comecei a melhorar, então eu preciso vir. Na verdade você vem para receber e você não vem para dar. Eu quero dizer para você, antes de você receber o melhor de Deus, você tem que sacrificar a sua própria vida em favor a Ele. Não tem como você ter a presença, a intimidade, sem passar antes pelo holocausto, sem passar antes pelo sacrifício. Por isso que eu digo para você que no tempo da graça, o crente precisa sacrificar. Precisa ter sacrifício. Eu quero que você entenda que depois da queda do homem, só existe dois tipos de vida: a vida para si mesmo ou a vida para Deus. Então quando o homem caiu, ontem nós aprendemos um pouco sobre isso. Na verdade nós já tínhamos ensinado sobre isso, mas amém. Nós entendemos que o homem decidiu, pelo seu orgulho, ser igual a Deus, ele tomar conta do seu nariz e viver de acordo com a sua vontade. Então depois da queda, todo ser humano, ele tem a tendência de viver de si para si mesmo, procurar os seus próprios interesses, aquilo que satisfaz o seu umbigo, as suas vontades. Então você é essa pessoa, porque nós somos, infelizmente, gerados, concebidos nesse pecado. Então o ser humano natural, depois da queda de Adão, a vida dele é para ele mesmo, é viver os seus próprios prazeres de forma egoísta, vive de si para si mesmo. Mas tem uma outra forma de viver, que era desde o princípio, era assim, no Jardim do Éden: viver 100% dependente do Senhor. Agora em Jesus, isso foi resgatado novamente, com os moldes diferentes, mas foi resgatado novamente. Pode e deveria ser a vida do cristão assim. A sua mão, ou melhor, a sua vida está na mão de Deus 100%.
dependendo dele, de tudo nesta vida. Então, tem muitos crentes vindo à igreja, mas infelizmente ainda vive a sua vida para si mesmo. Não sacrifica o bom para ter o melhor de Deus. Não sacrifica deixar o vício. Não sacrifica deixar o pecado. Não sacrifica os prazeres desse mundo como festa. Troca qualquer culto por qualquer festinha em família, qualquer empreguinho. É assim que funciona. As pessoas não sacrificam nada para Deus. As pessoas pensam que, olha, pastor, Deus morreu naquela cruz, então é o seguinte, Ele morreu por mim, Ele me ama, então eu vou seguir na vida, porque eu estou no tempo da graça. Cuidado para não virar uma desgraça na sua vida. Realmente é o tempo da graça. Não é nada por mim, tudo é graça de Deus. Mas eu preciso entender que para desfrutar dessa graça, eu preciso passar pelo altar do sacrifício. Eu preciso sacrificar. Eu quero que você entenda que Deus não quer restabelecer um contato ou uma intimidade com você novamente, ou Ele morreu naquela cruz somente para perdoar os teus pecados, para você continuar vivendo a sua própria vidinha. Escuta o que eu estou dizendo. Com muito temor no meu coração, eu estou dizendo isso para você. Olha para mim, presta atenção. Eu vou repetir. O propósito de Deus e a vontade de Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz, derramando o seu sangue, o sangue puro para que pudesse perdoar você, não era simplesmente para que você fosse perdoado e a partir desse momento começasse a viver do teu jeito, de você para você mesmo, mas para que você pudesse entender novamente como era desde o princípio, que você viva para Deus, para que você viva para Deus. Então eu vou repetir, Deus não quer restabelecer uma intimidade, um contato com você, com o homem caído, apenas para perdoá-lo, purificá-lo dos seus pecados, enquanto ele continua vivendo de si para si mesmo. Ele não quer apenas uma parte de sua vida, ele não aceita meio termo. Repete comigo, ou é tudo, eu vou repetir e você termina, ou é tudo, ou é, ou você vive para Deus, sacrifica a Deus a sua vida como sacrifício agradável a Ele, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Que a sua vida glorifique a Ele, que os prazeres desse mundo já não mais te satisfaz, porque o teu prazer é agradar aquele que morreu por você. Você precisa entender isso nesse final de ano. Deus tem grandes coisas para fazer conosco como igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas você precisa entender que tem um processo e o primeiro passo é o altar de sacrifício. Você tem que sacrificar muitas vezes o seu tempo, se realmente Deus é importante para você. Porque eu entendo, se você não sacrificar algumas coisas na sua vida, tempo, dinheiro, posição, né, Deus vai estar falando com você até o final dessa mensagem. A tua atitude está dizendo para Deus o seguinte: Deus, obrigado por ter morrido por mim. Legal, muito obrigado. Mas eu vou vivendo aí, porque eu acho que eu tenho direito disso, eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de fazer aquilo, eu tenho direito de comprar, eu tenho direito de fazer, eu tenho meu direito também, né? Eu tenho que aprender a viver. O senhor sabe que, né? Deus sabe que a gente precisa viver, Deus sabe que a gente precisa de descanso, Deus sabe tudo isso aí. Mas muitas vezes você não descansava para namorar. Você não descansava para ir na festa. Quantos passavam a noite aqui em festa, mas não passa a noite orando, ou nunca passou? Gastava dinheiro com coisas nesse mundo que só Jesus na causa. Mas hoje não faz um sacrifício de oferta a esse Deus. Então quando você com as suas atitudes fala, Deus já sabe o que você está falando. Você não precisa falar, Deus, olha, o senhor está em segundo lugar. Não, você não precisa falar. As suas atitudes mostram que Ele não é prioridade na sua vida. Aí um fariseu, um religioso chegou para Jesus: qual é o maior mandamento? Qual é o maior de todos? Aquele que a gente tem que entender e seguir. Qual é?
Amar o Senhor teu Deus, metade do teu coração. Hã? De todo o teu coração, de toda tua força, de todo teu entendimento. Ou é tudo, ou é nada. Agora você pode estar escutando uma mensagem dessa e falar: olha, mas aí agora então eu vou viver igual um robô. Vou dizer para você, o dia que você render-se totalmente a Deus, sua vida você nunca vai viver nada parecido ou melhor do que isso, quando você entrega a sua vida completamente a Deus. É viver sobrenatural, é viver milagre, é viver intervenção de Deus, é viver o sobrenatural. Mas eu não vou viver o sobrenatural se eu não sacrificar. A medida que eu sacrifico é a medida sobrenatural que eu vou ter, irmão. Viver a vida para si mesmo é uma abominação e Deus não pode te aceitar. Porque quando Adão e Eva disse: olha, eu quero viver sabendo bem ou mal agora, eu quero ser igual ao Senhor. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Foram tirados da presença. Então, se você ainda com as suas atitudes quer continuar teimando e vivendo de si para si mesmo, para realizar os prazeres da sua vida, quero dizer para você que isso é abominação para Deus. Você não vai ter como viver o sobrenatural de Deus. Você não vai viver o melhor de Deus, por mais que é promessa para nós. Vocês estão entendendo? Eu preciso sacrificar o que é bom para ter o melhor de Deus. Eu sacrifico aquilo que é bom para mim para ter o melhor de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, eu digo de mim, se isso não for sacrifício, eu não sei o que é então. Aquele que ama o filhinho, a filhinha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Sacrificar era abrir mão, desprezar algo ou alguma coisa para dar mais valor a outra. Repete comigo, por favor. Sacrificar era abrir mão, é desprezar algo ou alguma coisa para dar mais valor a outra. Quantos quer sacrificar para mostrar o valor que Deus tem para você? Mas tem muitos crentes vindo só para que Deus faça algo. Quero que Ele faça, quero que Ele transforme, quero que Ele mude. E Ele vai fazer, Ele quer fazer melhor que você. Quer ter intimidade com Ele, quer viver o sobrenatural. Deus está, eu não posso falar essa palavra doidinho, porque Deus não é doido, mas Ele está desesperado de amor para fazer grandes coisas na sua vida. Mas existe algo que você precisa entender. Primeiro, para ter a intimidade, para entrar no Santo dos Santos, tem o altar, sacrifício. Você precisa sacrificar, meu irmão. E sacrifício é privação de coisas apreciadas, coisas que você gosta. Mas eu sacrifico porque Deus é mais importante para mim. Sacrifício é renúncia de coisas minhas em favor de outro. Quando eu estou sacrificando, eu estou dizendo, mostrando para Deus com as minhas atitudes que Ele é mais importante na minha vida do que dinheiro, do que coisa, do que família, do que tudo. Em Gênesis capítulo 22, 16 a 18, Deus falou para Abraão: sacrifica o teu único filho. Ah, mas ele tinha Ismael. Ok, mas você entende a Bíblia, sabe do que Deus estava dizendo. O filho da promessa. Filho gerado, ele da sua esposa, sabe? Irmão, não sei você. Quando você lê uns textos desses, eu não sei o que você está lendo apenas uma história, um livro qualquer. Eu não sei você. Você consegue imaginar o que Deus pediu para Abraão? Meu Deus. Eu quero que você construa um altar, põe seu filho em cima. E não é que Deus vinha
com fogo para poder aceitar. Não, não, o pai tinha que descer o cutelo, matar o filho, ele sacrificar. Quando eu assisti um desenho desse, não sei se foi o Mindinho que passa isso, né? O menino poderia sair correndo, o Abraão já era vovozinho, já era velhinho. E o filho perguntando: pai, cadê o... Porque ele sabia que sacrifício tinha que ter algum no lugar, alguém tinha que morrer, um animal tinha que morrer. E Abraão diz: Deus proverá para si, meu filho. Aí se cumpre toda a promessa sobrenatural na vida de Abraão. Ele é o pai da fé hoje. Hoje nós temos a imagem real das coisas. Ele é o pai de multidão. A promessa se cumpriu. Mas ele decidiu no seu coração. Ele não precisou matar, mas ele já tinha sacrificado seu filho, porque ele estava mostrando para Deus que Deus era a prioridade na vida dele. Qual que é o teu Isaac hoje que Deus será que vai pedir para você? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 20 a 25. Esse aqui eu quero só contextualizar para você, senão talvez alguns novos não vão entender. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 20 a 25. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem, ó rei? Meu senhor ao seu servo, respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, um pedaço de terra, pequeno, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei, repete comigo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios. Algumas versões vai estar holocaustos, que não me custe nada. Repete comigo: que não me custe nada. Eu continuo lendo. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Davi cometeu um erro, quis fazer um censo, né? O orgulho ali brotou no coração de Davi por esse tempo, e Deus pediu para ele escolher três castigos, né? Se eu não me engano, 7 anos de fome, 3 anos fugindo dos inimigos, acho que é mais ou menos por aí, ou 3 dias de praga na terra. E aí Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus, porque se eu cair nos inimigos eu estou no sal. Se cair na mão, né, das pessoas que têm que me alimentar, eu estou perdido. Eu prefiro cair na mão de Deus. E ele escolheu 3 dias de praga na terra. Já tinha morrido 70 mil homens. Quando Davi chegou diante de Deus, falou: olha, esse povo não pecou, quem pecou fui eu, né? Acaba com a minha vida, ou resolve comigo mesmo, Deus. E aí o profeta do Davi falou para ele, falou: olha, Deus quer que você vá lá na eira de Araúna, um pedaço de terra, e faça um altar ali e sacrifica, porque eu vou encerrar essa praga aí na terra, eu vou acabar com essa morte. E ele foi lá diante desse homem, né? Araúna, ou segundo Crônica chama esse homem de Ornã, né? De repente tua Bíblia está um outro nome, mas é o mesmo camarada. E esse homem já, como o rei vinha até ele, o que ele fez? A praga estava para todos, ele poderia ser a bola da vez também, então ele falou: é melhor eu doar tudo isso aqui, né? Ele pegou e doou tudo, mas não doou só a terra. Ele doou aqueles, né, aparelhagem do boi para fazer a lenha, para montar o altar, e ainda doou os bois ainda para fazer todo o holocausto, tudo certinho, tudo que Davi precisava, de graça. Ele era rei, era só receber o presente. Mas olha a consciência desse homem, Davi.
falou: não posso apresentar, eu não vou sacrificar a Deus aquilo que não me custe nada. Não dá para você trazer essa oferta que você traz, que não está te custando nada, é resto. Não dá para você estar na igreja constantemente, porque você está trocando cultos ou trabalhos especiais por uma festa, por qualquer coisa, ou por visitas a parentes, ou qualquer coisa que deseja você em casa. Estou cansado, Deus sabe que eu preciso descansar. Ok, Deus sabe. É você que não está entendendo que você precisa sacrificar às vezes o teu sono para mostrar que ele é prioridade na sua vida. Porque ele pode dar uma noite de sono reparadora que vale por 2. Porque você pagou o preço, sacrificou, ele vai mostrar para você que ele renova as tuas forças numa noite só. Mas para viver o sobrenatural você precisa aprender a sacrificar. Sabe quanto custou mais ou menos? 70 mil um pedacinho de terra. Davi pagou tudo. Eu não sei se embutiu já os bois, as coisas, tudo junto, que ele comprou tudo por esse preço, mas eu sei que ele pagou. Falei: eu vou me sacrificar aqui. Eu não posso apresentar a Deus um sacrifício que não me custe nada. 1 Reis capítulo 17, 12 a 15. Quando o profeta Elias pediu para a viúva, falou: vai lá e faz um bolo para mim. O que a viúva disse? Se não me engano, versículo 13 e 14. A viúva falou: eu não tenho nada cozido, eu não tenho bolo. Na verdade eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vamos entender esse princípio. Eu sei que tem igrejas que pegam esse princípio e começam a fazer uma campanha do dar tudo para Deus. Você tem que dar tua casa, você tem que dar carro, você tem que, né? Não quero entrar no mérito disso, mas o princípio ele vale. Não é porque igrejas estão fazendo coisa errada que o princípio é anulado da palavra de Deus. Elias disse: ok, mulher, eu sei que você... A mulher disse o seguinte: eu só tenho isso. A hora que der aquela fome que o estômago está roncando, escuta, um quarteirão, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer os dois, depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Nós não temos de onde tirar dinheiro. Era essa a condição da viúva. E o profeta chega diante dela e falou: ok, eu sei disso, mas eu quero que você faça primeiro para mim um bolo. Irmão, se eu chego na sua casa, ou se você escuta essa conversa que o pastor falou com uma viúva, que ela só tinha um pouquinho de comida em casa, faz uma janta para mim, que depois Deus vai prosperar a sua vida. Você fala: esse pastor aí é o maior mercenário que tem na face da terra. Tem que prender esse cara, está matando uma viúva. Deus fala que tem que cuidar das viúvas, ele está matando a viúva. É verdade ou não é? Você ia falar: Luiz, eu conheço Deus, eu conheço você. Mas Elias, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, falou: mulher, você quer ver o sobrenatural? Quer viver o sobrenatural? Sacrifica o que você tem ao Senhor. Não era Elias, era ao Senhor, a uma palavra de Deus, e o milagre aconteceu. E a Bíblia me mostra que todo o tempo que teve seca, todo aquele tempo que estava tendo uma seca muito grande, Elias tinha orado para que 3 anos não chovesse sobre a terra. Eu não sei quanto tempo depois, mas a palavra de Deus foi liberada por Elias. Disse o seguinte: mulher, até que chova, não vai faltar azeite e nem farinha na tua botija. Irmãos, isso é lindo demais. Você imagina a mulher fazendo um bolo e não acaba, aquele pouquinho não acaba. Nós vivemos isso no primeiro ano de casado. Não acabava sapato, não acabava roupa. Acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, eu e minha esposa. Hoje a gente olha para trás e fala: meu Deus, a gente nem curtiu esses milagres. Parecia o povo no deserto que a sandália não acabava. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que quer que você viva o sobrenatural, mas tem o altar de sacrifício, meu irmão. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Os 3 amigos de Daniel tinham que adorar uma imagem. Ele falou: não vou adorar. Ele falou: se não adorar, vocês vão morrer numa fornalha de fogo. Ele falou: eu estou sacrificando a minha vida. Eu estou entregando, a minha vida pertence a Ele. Eu não vou me dobrar diante de estátua nenhuma. Eu não vou adorar outros deuses. Nós não vamos. E saiba de uma coisa, ó rei: se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se não quiser também, eu vou morrer em sacrifício vivo ao meu Deus.
Pronto. Mas porque eles decidiram sacrificar suas próprias vidas, eles tiveram algo sobrenatural dentro daquela fornalha. O quarto homem, Jesus o Cristo, né? Alguns dizem que a própria, né, cristofonia ali, né, Deus se manifestando ali dentro daquela fornalha. O povo olhava e falava assim: mas não jogamos 3? Mas tem o quarto homem lá. E o quarto homem parece filho de Deus. Era o próprio Deus com ele na fornalha, tendo ali o sobrenatural. Nenhum cabelo queimou, porque o poder de Deus estava com eles. Daniel, era um decreto: vocês não podem orar para o Deus de vocês. Irmãos, se fosse eu, estou sendo bem sincero, a partir de hoje não, mas se fosse eu, ia falar: Deus, eu vou dar um tempo aí de uns 3 meses que eles pediram. Não lembro, quem lembra o tempo certinho, não lembro. Mas era um tempo determinado o decreto. Falou: olha, não pode orar por tanto tempo, não pode adorar. Era um tempo determinado. Eu ia fazer um negócio com Deus, ia me ajoelhar e falar: Deus, ó, bem rapidinho, não tem ninguém que está vendo. Olha, é só um tempo, depois eu vou orar só em espírito, assim, ninguém vai ver. Porque senão eles vão me jogar na cova dos leões. Não. Primeira coisa que ele fez quando falaram sobre esse decreto, primeira coisa que ele fez, correu para o seu quarto, orou e adorou a Deus. Ele falou: Deus, eu estou aqui, minha vida é tua. Minha vida é tua. Estou aqui para sacrificar minha vida. Se ele tiver que me jogar, pode jogar. Para mim importa te adorar, que o Senhor se agrade do meu coração. O que fizeram com ele? Vai para a cova. Jogou ele. Mas ali também Deus enviou um anjo. Quem já viu o anjo aqui? Acho que ele viu lá dentro. Porque ele falou para o rei: olha, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. O sobrenatural aconteceu lá dentro. Quer viver o sobrenatural? Apenas sacrificar, irmão. Sem sacrifício você vai viver uma vidinha medíocre cristã. Deus sacrificou o seu único filho por você. Deus sacrificou o seu único filho por você. Deus está mostrando o que nesse exato momento? O que Deus está mostrando para mim e para você? Quando Ele enviou o filho dele para morrer por mim e por você. Que você é um zero à esquerda, certo? Que você para Deus tanto faz como tanto fez, certo? É isso que Deus está mostrando com essa atitude? O que Deus está mostrando com essa atitude? Que você é muito importante para Ele. Tão importante que Ele tinha de melhor, Ele ofereceu por você. Ele entregou o filho dele para morrer por você. Sacrifício. O Novo Testamento começa com sacrifício. Jesus sacrificou 40 dias e 40 noites de jejum. 40 dias e 40 noites. E aí a Bíblia diz que depois disso, o poder de Deus, a unção de Deus aumentou sobre ele. E aí ele operou sinais e maravilhas, muitos milagres no poder da unção do Espírito. Mas ele não era Deus? Sim, mas a Bíblia deixa claro, é a unção do Espírito. Ele decidiu sacrificar, fazer um jejum. Outro texto: mulher que quebrou o vidro, o vidro de alabastro, um perfume, era o alabastro, um vaso, um perfume de nardo puro, caríssimo. Só para você entender o que significa isso, só para você entender, pega o teu salário e multiplica por 12. Multiplica por 12, que era um ano de salário que essa mulher fez. Ela pegou e quebrou e ungiu os pés de Jesus, ungiu Jesus, melhor dizendo, ungiu Jesus. A coisa foi tão séria que alguns naquele momento falaram: que desperdício. Porque era muito dinheiro. É um desperdício. Mas ali aquela mulher estava desperdiçando mesmo. Aos olhos humanos ela estava cometendo um desaforo, falou, jogando tudo no chão. Porque Jesus passa 2 dias, vai tomar um banho, vai passar um negócio, vai acabar esse perfume. Mas ali mostra a prioridade daquela mulher. Ela sacrificou tudo que ela tinha. E Jesus disse: mulher, aonde for pregado o evangelho, até a minha volta, seu nome vai ser lembrado. Ou melhor, a sua história vai ser lembrada. E hoje nós estamos falando dela aqui muito tempo depois. 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 8. Eu não quero, não vou ler para não delongar,
Mas eu acho isso aqui tremendo demais. Os cristãos da Macedônia, e eu não tenho medo de usar essa palavra, pobres, porque era isso que a Bíblia mostra. Uma igreja pobre, cristãos que tinham uma condição de vida bem pouca, pobres. Mas eles clamaram, eles insistiram, eles pediram, só faltava brigar, falando para Paulo: por favor, deixa a gente dar oferta. Deixa a gente ofertar nesta obra. Senti de ler aqui, vamos ler 2 Coríntios capítulo 8. Versículo 1 a 8 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, vou repetir, profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eles estavam querendo ofertar a todo custo, mesmo sendo pobres. Talvez eles, aos nossos olhos, eles deveriam receber oferta e não dar oferta. Aqui é o princípio da bênção financeira. Eles entenderam isso. Porque tem alguns que vêm na igreja que entendem o princípio e começam a prosperar. Tem outros, talvez porque tem uma condição pequena, falam: não, eu tenho aqui, eu estou indo na igreja para receber desses irmãos, me dá alguma coisa. Ou se Deus vê a minha condição que está um pouco ruim e me dê prosperidade. Você precisa primeiro sacrificar. Você primeiro precisa praticar princípios. E eles, na sua pobreza, eles superabundaram em generosidade em dar, porque eles testemunham eu. Olha o que Paulo está dizendo: eu testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo, ou seja, estavam rogando a graça de participarem da assistência aos santos. Eles estavam rogando para Paulo, falou: nós queremos ofertar. Interessante, né? Está igual os crentes de hoje, não está? Pastor, pelo amor de Deus, quanto falta nesse negócio aí? Eu quero ofertar nessa obra. Eu quero ajudar a crescer, porque tem muita gente para ser salva nessa cidade. Não é por causa de prédio não, irmãos, é porque nós queremos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Não é por causa de construção de prédio, não. Então eu quero dizer para você que não tem como você viver o sobrenatural de Deus sem sacrificar algo em sua vida que mostre que Deus é prioridade para você. Não dá para você viver tantos anos na sua vida preso a um vício de pornografia, de cigarro, de bebida, de drogas. Irmão, você vai me perdoar, irmão. Isso mostra que a prioridade da sua vida não é Deus. Você vai me perdoar. Com muito amor no meu coração. Tem que sacrificar. Sofre abstinência, mas abandona esse pecado. Você está mostrando para Deus que Ele é prioridade da sua vida, mas ficou já assim, ó, pecadinho, esse vício já está assim com a sua vida. Você está tão bem, né? Porque estou vindo na igreja, acho que está bom. Mal sabe você que você pode ter uma surpresa muito desagradável. Em que área Deus tem falado para você nesta hora, para você sacrificar? Qual é o seu Isaac? É na área espiritual? Talvez você precisa jejuar mais, ou melhor, jejuar porque você nunca fez. Aprender a ser mais santo, a matar sua carne, deixar o mundo, as amizades do mundo, as festas, as músicas, os vícios desse mundo, relacionamento de namoro que está errado, sexo, posição na sociedade, status. Ou é a área financeira que você é infiel nos dízimos, nas ofertas? Ou na área de serviço, na obra de Deus, dá o seu tempo, ou um sacrifício de louvor, quebrando a sua religiosidade, romper com a vergonha, celebrar o Senhor. Eu tenho vergonha de pular, sacrifica a sua vergonha e celebre, adore, ajoelhe, pule, mostre que Ele é importante para você. Porque quando eu era religioso,
O ministro de louvor falava para mim: levante as suas mãos para Jesus. Eu falava: não vou levantar porque eu não estou sentindo. E era uma realidade. Então quem que mandava na minha vida? Era eu mesmo. Agora dá um grito para Jesus e falava assim: Deus não é surdo. Deixa eu falar aqui, glória a Deus. Ele vai escutar, porque ele não é surdo. Então quem comandava a minha vida na época da religiosidade era eu. Eu queria Deus apenas para me salvar. Mas quem manda na minha vida sou eu. Mas quer viver o sobrenatural? Sacrifica a sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, a sua vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os dias eu estou cultuando a Deus, porque eu estou abrindo mão das coisas que eu até gosto desse mundo, porque eu quero ter o melhor, o sobrenatural de Deus na minha vida. Chega de mornidão, irmão. Crente morno, Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Sacrifica a sua vida, sacrifica o seu tempo. Bom, tem gente que marca assim, ó, vem 3 domingos, um ele falta por mês. Tem gente na célula que fala assim: 4 falta, vai me tirar da célula, então eu vou uma pelo menos no meio para não me arrancar de lá. Tem gente que vive como se estivesse fazendo coisa, cumprindo um compromisso. Não, não. Ou é tudo, ou é nada. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. O Luciano vai fazer 4 casamentos agora, em dezembro. Aí você pergunta para a noiva, principalmente para a noiva: o teu marido vai te amar 99%. Pode ser? Esse 1% nem quer saber o que ele vai fazer. Ele vai ser fiel e amar você 99%. Só 1% ele... Eu acredito que a esposa na hora vai recuar se ela não assinou ali ainda. Fala antes de assinar. É verdade ou não é, mulher? Porque 1%, como é que é 1%? 99%, não está bom 99%, ele te amando já e sendo fiel 99%, não está bom? Mas para Deus você acha que está, né? Ah, eu estou dando uns 10% para Deus, aí tá bom, 20%. Não, eu estou vindo aí. Não, acho que está dando mais, pastor. Está quase 70% que eu estou dando na minha vida para Deus. De todo, 100%. De todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Feche teus olhos. Existe alguns cristãos que vêm à igreja só para ser abençoado, mas na verdade o culto ainda continua sendo você entregando a sua vida para Deus. Quando você traz dízimo e oferta, não é que você está trazendo dinheiro, é você está dizendo que não só a minha vida, mas tudo o que eu tenho é para adoração, para louvor ao meu Deus. Assim como Deus provou o seu amor por você, da mesma maneira você precisa se apresentar como sacrifício vivo diante dele, para demonstrar o tamanho do seu amor por ele. O sacrifício traz fogo de Deus em nós. E quando nós sacrificamos aquilo que é vital para nós, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, ainda com os olhos fechados. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 30 a 39, Elias ali desafiou 450 profetas de Baal e 400 de poste-ídolos de Azerá. Ele falou: faz um altar aí, invoca o Deus de vocês. Aquele Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. E aqueles pai de santo, aquelas religiões todas, eles fizeram ali os seus batuques, cortaram o seu próprio corpo, gritavam, faziam os seus rituais, e nada de o Deus deles responder por fogo. Chegou um determinado momento, Elias falou: agora chega. Ele refez o altar, colocou o animal no altar. Mas aí ele falou o seguinte para o povo: povo, chega aqui. Nesse tempo estava em seca, sem chuva. Foi 3 anos ao todo, eu não sei. Ali já estava no final dos 3 anos. É muito tempo sem água. A água na verdade era algo precioso, sempre foi, mas imagina nessa época do tempo de seca. Elias falou o seguinte: povo, pega a água e joga nesse altar agora. Olha só, a água era vital. Mas todo o povo tinha que participar desse sacrifício. Ele falou de novo: joga mais água. De novo, joga mais água. E clamou ao Deus que eu estou pregando nessa manhã. E o Deus respondeu por fogo, lambeu aquele altar, aquela água. E todo o povo disse: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Eu quero que você experimente isso. Se Deus falou com você e você precisa sacrificar algo na sua vida, eu queria que você ficasse de pé, começasse a adorar a Deus e falar: Deus, eu estou sacrificando o meu melhor, porque eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Ainda que tem coisas que ainda eu estou vivendo para mim, Senhor, eu não quero viver para mim, eu quero viver para o Senhor.